aê, meus bidos olimpianos, e aê, meus bidos meio sangue. Bom, galera, estreou aí a primeira temporada da série Percy Jackson e os Olimpianos, e eu estava muito ansioso para essa série, não só porque o filme fez parte da minha infância, como também eu cheguei a ler um pouquinho dos livros, não li todos, li apenas o primeiro e o segundo. E aí, essa série aí, essa adaptação, trazer tudo de novo e finalmente ser fiel, o Rick Riordan totalmente ali, né, fazendo a série. E aí quando saiu a lista dos episódios e eu vi que o título dos episódios era o título dos capítulos, isso me deixou ainda mais feliz. Entretanto, a minha memória não é tão boa assim e eu lembro muita pouca coisa em relação ao livro. Eu lembro muito mais do filme, tá ligado? Porque eu vi muito mais vezes o filme, porque o filme marcou muito a minha infância. Entretanto, vale dizer, eu voltei a ler, eu voltei a reler, mas dessa vez querendo ler tudo, porque eu só li o primeiro e o segundo, então eu li até onde os filmes saíram, mais do que isso eu não li. Então agora eu estou propenso a realmente ler toda a saga do Percy Jackson, até onde a série for, pelo menos, e eu já estou... Eu não estou na metade do primeiro livro, mas enfim, eu acho que até onde eu li, os acontecimentos não vão passar do que eu li, entendeu? Então, enfim... Estou muito feliz em relação a isso e bora aí reagir e comentar sobre essa adaptação, né? Como é que vai ser este primeiro episódio intitulado Sem Querer Transformo em Pó a Minha Professora de Iniciação à Álgebra, que é literalmente o título do primeiro capítulo. Ai, que lindo! Então, enfim, só bora que depois eu vou comentar sobre. Don't say I didn't warn you. Nossa, será que é tipo o final? E aí eles vão voltar tudo? My name is Percy Jackson. I'm 12 years old. My name is Barry Allen. Já. Am I a troubled kid? I could have sworn I saw something. When you say you saw something like that, you want real 1 minute, and then the next. Huh. A lot in common. Ah, escrotona, né? And not just because we're both at the bottom of the food chain. Weird, but harmless. Mom? I'm right here, sweetie. Mommy's here. Caraca, ela parece muito como é descrito no livro. You will learn to control yourself. Look, I get that Nancy's issues. I'm just getting tired of her taking them out on me. Ué? Where is it, Half-Blood? Move some room, please. Acho que eu entendi o que a série quer fazer. Percy, there's no one here by that name. Comercial. Percy had told me earlier in the day that he wanted to get back at Nancy for all she'd done to us. Grover? And he isn't being truthful about what happened at the fountain. Grover? Excuse me. I'm walking out. You're walking in. I should be apologizing to you. Hello. Welcome home, genius. Não acredito. Não acredito. Every time. Wow. Wow. I found Gabe on the phone with the headmaster. He told me what he thinks happened with Nancy Bobo Fit. Hot peppers on my sandwich? Not if you're gonna ask like that. I said please. Ah, ele não é tão detestável, mano. Please. Por que... Essas quebras são aquela série que vai passar na TV, tá ligado? Do you know why we come to this cabin every year? Because it's near the septic tank, so it's cheap. Mom, how did you know about that thing I We saw? come to this place every year because this is the place. You fell in love with God? Like Jesus. like Jesus?
This is a little time sensitive. Could someone maybe open the door? What is he doing here? I don't want to see him. Wait, Mom. Coming. Grover. And I know, that sounds really bad. Grover. But the important thing is not to panic. I'm not panicking. Grover? Right? I'm also definitely not There you go. panicking. I feel very good about how we're doing. Oh, boy, she didn't tell you about... You didn't tell him about me? You're early. Eu gostei da trilha. Achei muito boa a trilha. It's always an emotion. And I'm your protector. You're my protector? If I hadn't gotten you kicked out of school... Tá, Is that Prila. the Minotaur? Magic cards, we're training. Everything has been... Meu Deus. Grover, I am entrusting you to protect my son, my only child, the wrong way. Do you understand me? I swear. Legal, gostei. She's human. E a blusa dele é logo vermelha, né? Pra ela fazer um. Ué, o Grover caiu? O que aconteceu? Ah, que legal! Cê é louco! He must be the one. Hush, Annabeth. He's waking. Everyone, give him some space, please. We've been expecting you. Olha, eu sabia. Quando eu li o capítulo e chegou nessa parte que ele acorda, eu falei, mano, o primeiro episódio vai acabar aí. Legal, né? Parece ser as jornadas do livro. A Medusa. Ó, que legal. Os deuses ao redor do Empire State, que é onde ficou o Olimpo. Que isso? Não. Disney. Por que todas as séries aderiram a essa merda? Que bosta. Nossa, como eu odeio esse negócio, mano. Então, eu vou primeiro usar o meu lado crítico, analisando o episódio, para depois usar o meu lado fã do livro para... É que fã é uma palavra muito forte, né? Não é o Homem-Aranha, mas tipo assim, pô, eu gosto bastante do livro, então enfim. Como alguém que leu o livro e gosta, não terminou, mas enfim, já leu uma vez e tá lendo de novo, e gosta, e principalmente agora tá com a memória fresca em relação aos acontecimentos, tiveram certas coisas que algumas eu gostei, outras me desagradaram. Mas isso eu vou deixar um pouco mais pra frente, porque eu já sofri com a experiência de Heartstopper, que muitas pessoas não gostam de eu ficar comparando. Então eu vou primeiro usar o meu lado crítico do episódio, e depois eu jogo pro meu lado fã, beleza? Então, enfim, do meu lado crítico, por assim dizer, eu achei um bom episódio. Eu não acho que é um episódio que grude tanto atenção assim, eu não acho que ele conquiste tão rápido, eu não acho que ele desenvolva tão bem alguns fatores, sabe? Eu acho que fica algumas coisas meio em aberto. Então, por exemplo, a mãe do Percy, quando ele chega na casa dela, ela fala, nossa, que bom que você voltou. Tipo assim, de um modo como se não fosse normal ele ir pra casa dela, sabe? Então, fica meio estranho, porque a gente não entende muito bem o porquê disso. Tipo, não é explicado. A gente não viu algo que entonasse de que o Percy estava meio que morando numa escola e que ele voltou pra casa depois de um longo tempo, sabe? Então, não tem essa sensação direta sobre algumas coisas, sabe? Algumas coisas ficam meio perdidas. Outra coisa que me incomoda é o corte. Eu não sei por que eles fizeram isso, eu não sei se eles planejam passar Percy Jackson na televisão e por isso tem tantos cortes,
mas me incomoda porque algumas vezes parece que eles não deixam a cena acontecer. Então, por exemplo, principalmente no final, eu achei meio rápido. Não a luta com o Minotauro, eu acho até que ela foi legal. Mas me incomodou que, por exemplo, quando ele matou o Minotauro, ele já, tipo assim, mano, ele encostou no chão, deu um corte. Sabe, deixa dar um suspense do tipo assim, pá, ele cai no chão, tu mostra o rosto dele desacordado e aí, tam. Aí ele acorda, entende? Tipo um negócio meio assim, e aí me incomoda porque aí é tipo o preto, sabe? A tela preta, assim como se o cara não conseguisse fazer uma transição direito, nem que ele fizesse a transição de Star Wars, mas sabe esse negócio do corte preto do nada? Isso me incomodou. Entretanto, eu gostei bastante dos personagens, sabe? Eu acho que os atores estão bem nos seus papéis, eu acho que todos eles passam uma sensação que funciona no quesito de eu conheço o filme e conheço os livros, então eu já noto certos olhares dos personagens que me fazem já levar a uma questão do que eu conheço. Ou seja, por exemplo, o Sr. Bronner, acho que é isso, o Qui-Gon, o professor do Percy Jackson. Ele, no começo, ele age de um modo como se ele soubesse de alguma coisa, mas ao mesmo tempo que dá pra você entender que ele não sabe de nada, sabe? Porque no final vai ser revelado que ele é um coisa lá, que eu esqueci o nome agora, mas enfim, ele é um ser do Olimpo, né? Ele é um ser desse universo mitológico. Então, quem não sabe disso é legal porque não deixa muito claro. Então, você tem ali o personagem e o Grover falando das coisas e até mesmo deles não entendendo que raios aconteceu, ao mesmo tempo que eles fingindo que não entendem o que tá acontecendo, porque a gente vai descobrir isso com o Grover, né, depois que o Grover vai falar, não, mano, a gente sabia, só que a gente mentiu. Entretanto, você vê, não tem uma explicação disso, mas eu acho que o segundo episódio vai ter uma explicação disso. Então eu não vou criticar tanto esse fator do Grover não explicar muito bem pro Percy o que raios aconteceu, por que eles mentiram sobre a Senhorita Dodds e tudo mais, porque eu acho que o outro episódio ele vai ter mais essa propensão de explicar as coisas, os acontecimentos, porque nesse episódio fica uma coisa mais corrida, né? Tipo, é muita informação jogada na nossa cara e junto com o Percy, então é legal porque a gente tá seguindo essa ideia junto com o Percy Jackson. Mas enfim, o lance é, eu gostei muito de como os personagens, eles agem de um modo que você não consiga desconfiar deles. Você não fica tipo assim, será que esses caras estão mentindo? Tem alguma coisa de errado? Alguma coisa tá acontecendo? Porque o que é legal, quando o episódio começa, a gente vê o Percy Jackson falando que ele tem uma certa imaginação, que ele vê coisas que não acontecem, que é mentira, né? Que todo mundo acha que ele é meio retardado. Então eu acho legal, porque nessa cena em que ele vê a Senhorita Dodds se tornando um monstro, e aí ele acorda e tá todo mundo olhando pra ele, todo mundo reage de um modo que é crível, no quesito do tipo assim, mano, você do nada caiu no chão, tá ligado? E a gente não viu nada que aconteceu. Então, soa que é mais uma imaginação dele que nada realmente aconteceu, sabe? Então, eu gosto desse fator, deles estarem pensando nesse aspecto, sabe? De você, como espectador que talvez não conheça nada, acabar sendo ludibriado pela parada junto com o Percy Jackson. Entretanto, é o que eu falei. Eu acho que aí ele vai pra casa, e aí eu gosto da importância da mãe. Eu gosto como eles conseguiram desenvolver bem o relacionamento dele com a mãe. Porque por mais que a mãe demore um pouquinho, vai aparecer o quê? 5, 10 minutos? Quando a mãe aparece, ela é o suficiente pra gente entender que ela é a força matriz do personagem, que ele se sente acolhido pela mãe, que ele gosta da mãe dele, que ele gosta de ficar com a mãe dele, que a mãe é alguém que ele confia. E aí quando eles estão ali na casa e ela vai explicando as coisas, eu gostei de como isso veio naturalmente, sabe? Eu não acho que era necessário ela falar que o pai dele era um deus, eu não lembro que no livro ela fala que o pai é um deus, eu acho que ele descobre isso depois, mas também não me incomodou, porque ela não revela demais. Então ela só fala que o pai é um deus e dá essa noção pro Percy Jackson de que o universo é mitológico, tipo, de que as coisas realmente estão acontecendo e que ela precisa informar ele agora porque as coisas estão saindo um pouquinho do controle, sabe? Então, eu gostei desse fato, deles trazerem isso, e aí logo o Grover aparece, e aí eu gostei muito de como eles trabalharam pra descoberta do Grover, porque me lembrou o livro também, agora eu vou usar um pouquinho do meu lado fã, mas enfim, dane-se. Eu gostei muito desse lance de que ele aparece, e eles não dão um foco de cara, eles não mostram de cara, eles vão mostrando o olhar do Percy, e o Grover continua falando, e a gente vai vendo que o Percy tá olhando pra alguma coisa, mas a câmera tá ficando que o Grover impede, tipo, ele tá falando as coisas e parece que tá tudo normal. Daqui a pouco, quando ele consegue parar o Grover, a câmera pontua pra baixo assim e mostra a perna dele. Então isso eu achei muito legal. E aí vem a explicação. E aí eles já pegam o carro e saem correndo. Mas eu acho tudo muito rápido, sabe? Até eu mesmo lendo o livro, eu não senti que ficou bem explicadinho. E o livro, ele se proclama a deixar tudo bem explicadinho. Então eu senti que o episódio, ele soa muito rápido, sabe? Em alguns acontecimentos. Tipo, ele joga muita informação na cara, mas não o suficiente pra você
entender tudo aquilo, sabe? Pra você cair na vibe de tudo aquilo. Tipo, beleza que pro Percy Jackson também tá sendo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu senti que poderia ter tido um pouquinho mais de conversa aqui, um pouquinho mais de diálogo aqui, uma noção maior de correria dos acontecimentos. Ainda assim, eu gostei da cena do carro, sabe? Ele dirigindo ali, as coisas acontecendo, ele conversando, o Percy tentando entender o que tá acontecendo. Daqui a pouco aparece um Minotauro, cai do céu. Tipo, muito legal a forma como o Minotauro soa. Minotauro muito bem feito. Obviamente, eles abusam do escuro pra não ter tantos problemas com os efeitos visuais. Mas eu gostei, porque, enfim, não só tá de acordo com o livro, de que tudo acontece à noite, mas tá iluminado o suficiente pra eu conseguir enxergar o que tá acontecendo, né? E o Minotauro, quando ele tem uma certa... quando ele é bem visível, né? Quando a câmera decide focar nele, não deixa ele só como uma coisa rápida acontecendo, é legal porque você consegue ver bonitinho o Minotauro, ele aqui com o músculo. E é legal porque eu entendi muito mais o lance da sunga, porque no livro ele fala do lance da sunga, mas eu fiquei, como assim? Sunga? De verdade? Literalmente uma sunga? E aí eu nunca vi uma imagem do Minotauro pra ver se era isso mesmo. Então, quando ele aparece com a sunguinha, eu falei, caraca, é exatamente isso. Então, enfim, eu gostei disso. E, enfim, acho que fica interessante pro que vem depois, sabe? Porque aí vem a mãe, aí a mãe conversa, gosto da cena da mãe com o Grover, sabe? Mostra que não só ela entende muito bem o que tá acontecendo desse universo, mas de que ela sabe que a partir de agora ela não vai ter o Percy, por conta do que o Grover explica, né? Tipo assim, então, só quem é semideus ou algo do tipo, que tem alguma conexão com a mitologia pode passar, e ela é uma humana, ela não pode passar, então é legal ter esse foco dela, a importância dela, falou assim, não, eu vou enfrentar isso sozinho, então traz muito um lado da mãe de ser uma mulher forte, sabe, de que ela aguenta as coisas sozinha, de que ela tá fazendo essas coisas há muito tempo, então eu achei bem trabalhado isso, a relação dela com o Percy, principalmente, sabe, que por mim é a força matriz pro final, onde ela meio que morre e ele sente essa morte, sabe, então eu gostei muito disso, achei o Grover um personagem muito conquistável, ele me conquistou muito mais rápido do que o Percy Jackson, talvez pelo tom de humor do personagem, mas eu gostei do ator também, gosto muito de sentir esse lance de serem crianças, sabe, desse acerto em relação ao que o Harry Potter fez nos filmes, né, de você pegar atores crianças e trabalhar o crescimento deles e não já pegar eles adolescentes, porque dá uma sensação maior de, tipo assim, caraca, o cara tá fazendo isso, sabe, tipo assim, quando você, por exemplo, vê o primeiro filme e o Percy enfrenta um Minotauro, tipo, ele é adolescente, você meio que compra mais isso, tá ligado? Agora aqui, ele pequenininho, mano, criança, subindo em cima do Minotauro e tirando o bagulho e matando, pô, é mais pesado, tá ligado? Você sente um peso maior em relação a essa cena. Então, enfim, é muito legal ter isso, termos crianças de verdade interpretando os personagens. E eu acho que as crianças estão bem nos papéis, nos seus respectivos papéis, sabe? Principalmente quando o Percy começa a introduzir a gente pra esse universo, eu achei bem legal como ele introduziu, como as cenas foram bem colocadas, mas também como em segundos eu já comprei ele e o Grover, sabe? A amizade dos dois, o sorriso que eles deram, a interação ali pequena, curta, foi suficiente pra eu já, tipo, entender os dois como personagem, sabe? E eu acho que o episódio desenvolve legal, sabe? O tom o suficiente pra que chegue no final e a gente tenha essa noção de que, dessa coisa de tipo, pá, apagou, acordou e tá, o que raios está acontecendo? Só que, vamos dizer assim, é que agora eu não consigo pensar em alguma série em mente, mas eu achei que faltou uma criação maior do suspense dos acontecimentos, sabe? Me soou uma coisa muito acelerada esse final, não só em relação às explicações do que eu falei, né, de tipo assim, de todos os comentários vindo pro Percy muito um atrás do outro, mas desse final do tipo assim, pô, ele apagou, ele acordou e tipo assim, pô, não dá... Como eu posso dizer? Não dá 30 segundos de cena e ele já vê ali, alguma coisa tá acontecendo, bizarra, fogo na cara dele e acaba. E aí você vai falar, Davi, mas o que você tá querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, por exemplo, é que agora esse é o exemplo que tá mais recente na minha cabeça e só quem viu Star Wars vai entender. Mas em Star Wars, a série Ahsoka, teve um determinado episódio em que a Ahsoka acorda num ambiente totalmente diferente do que ela está acostumada e, cara... Tudo que eu tô reclamando aqui é muito bem trabalhado naquela cena. Porque quando você tem a volta pra focar nessa personagem, a câmera vai devagarzinho, ela não tem um corte de ficar preto, ela faz uma transição extremamente boa e leva para essa personagem. Essa personagem acorda em um lugar e você vê tudo na perspectiva dela. Então ela levanta, ela vê que tá em um ambiente diferente, então a câmera vai criando o suspense daquilo. Do tipo, mano... Calma, é isso mesmo? E a personagem não tá entendendo o que tá acontecendo. Aí ela ouve uma voz familiar.
Aí ela fica, será que eu vi? E a câmera aqui, ó, na cara dela e dando tempo. Daqui a pouco ela ouve de novo. Aí você como espectador, você já entende mais a voz familiar e você reconhece essa voz familiar. Quando ela vira, a câmera vai dar o foco. Tem a grande revelação. A câmera foca na reação dela, foca na voz familiar, foca na cara dela e fecha o episódio. Entende? E é um tempo longo, tipo assim, mano, esse final dura uns 2 minutos. E eu não tô falando que tinha que durar 2 minutos, mas isso aqui é muito rápido. Tipo, ele acorda e ele de cara já, tipo assim, pô, não dá um tempo dele piscar, entende? Tipo assim, você vê que tá tudo meio borrado, mas é rapidinho do bagulho ficar claro. E aí, umas cores muito estranhas, assim, daqui a pouco aparece ali, o cara, fala não sei o quê, e aí afoga na cara do Percy e corta. Sabe, só um negócio meio apressado. Você poderia ter criado um suspense maior em toda a cena. Começa com ele, e aí você fala, tá, Davi, como é que você faria essa cena? Como é que eu faria essa cena? Vamos lá, primeiro que no livro ele não acorda lá, ele acorda na cama. O que eu acredito que vai acontecer no próximo episódio, porque no que ele acordou e viu, eu acho que ele voltou a dormir e aí no próximo ele vai acordar, então eles vão seguir o livro. Mas enfim, no livro ele já acorda numa cama. Nessa cama, ele encontra só uma garota. A garota fala umas coisas, porque ele não entende nada, isso aqui, blá, blá, blá. E aí ele levanta e vê. Mas beleza, vamos supor que teríamos que fazer desse jeito, dele acordando em um local, na onde ele estava mesmo, né, que é ali na floresta. Irmão, ele acorda, ele tá assim, ó, primeiro, muito zonzo, ele tá ouvindo a voz assim e tudo mais, tá perdido. Ele vai e foca na voz familiar, na primeira voz que ele ouviu, a garota, então ele foca na garota. Outra, o que eu faria? A garota tá mais próxima, entendeu? Não tem um plano tão aberto, foca na garota, aí ele olha assim, a menina, aí ele olha, não sei o que, aí ela fala alguma coisa, aí ele fica assim, aí alguém vai lá e fala, aí a voz familiar fala, não sei o que, aí ele vê, sai, aí ele ouve assim, só que aí você não traz a revelação, você traz a cara dele, você não mostra primeiro, você mostra primeiro a cara dele. Então, no que a menina for sair, corta pra cara do Percy, o Percy fica assim, daqui a pouco ele, tipo assim, sabe, aquela coisa de você vai criando a reação nele em relação àquilo. E aí você corta e você vê, a câmera faz aquela descida pra subida, sabe, a câmera sobe e mostra a perna, o cavalo, ao lado do cavalo, você pensa, é um cavalo, daqui a pouco sobe, peito, pá, é o professor dele. E aí a cara dele, tipo... E aí o professor vai e fala, Percy, não sei o que, não sei o que. Acaba o episódio. Cara, é assim que se faz um final de episódio, entendeu? Carai, entendeu? Caramba. Aí tu cria o hype, entendeu? Pro próximo episódio, porque tu já viu o professor no começo. Aqui não, ele já acordou, tu já viu o professor ali. Eu me sou meio cagado, entendeu? Então, enfim, eu espero que pelo menos nos próximos episódios não soe tão apressado. Até porque, poxa, acho que são 8 episódios, então tem um tempo legal pra eles desenvolverem no primeiro livro. Pô, eu tô em 100 páginas, eu sinto que as 100 páginas vão vir nos primeiros 2 episódios, entende? E tem sentido, porque são muitos diálogos, então eu imagino que dava pra fazer bonitinho. E esse episódio, você vê, ele tem meia hora, 35 minutos, ele podia ter durado uns 40 minutos pra, né, ter mais diálogos, ter um pouquinho mais de tempo pra algumas coisas. Desenvolver... Pô, série é um negócio que você pode ter o tempo que você quiser pra desenvolver o que você quiser. Então, enfim, eu senti que foi apressado. Foi um bom episódio, ele apresentou legal, eu acho que ele tem o suficiente pra você querer ver mais, mas ele me soou meio apressado, entende? Tipo assim... Por isso que eu acho até que eles soltaram 2 episódios logo, pra já conectar, e eu acredito que o segundo episódio vai terminar exatamente onde eu tô no livro, que é quando o Percy descobre de qual deus ele é filho, entendeu? E aí, enfim, essa é a minha opinião sobre a série do lado crítico. Agora o lado fã. Cara, gostei, eu acho que foi uns 50%. Tem coisas que eu acho que o filme fez melhor e tem coisas que eu gostei bastante. Então vamos lá. O que o Davi gostou bastante? Ou eu vou primeiro pelos pontos negativos? Mano, não sei. Eu acho que eu vou primeiro pelos pontos positivos. Gostei da senhorita Dodds, gostei da garota enchendo o saco, gostei do Grover, gostei da cena da mãe com o Grover, porque foi uma coisa que eu não lembro de ter no livro, mas isso que eu li recentemente. Mas eu gostei dessa conversa dela, sabe, falando tipo assim, então cuida do Percy, porque isso vai conectar com o problema do Grover, dele não ter protegido de verdade o Percy, sabe, dele não ter feito tudo que ele poderia fazer. Gostei da conversa do Percy com a mãe, eu acho que foi uma boa resumida em relação aos acontecimentos do que a gente tem no livro como um todo. Gostei de como ele pegou o Minotauro, o lance dele subir bonitinho, a gente vê bonitinho a cena, ele pega e quebra o Minotauro e mata, sabe, tudo isso eu achei bem legal.
Agora, eu acho que é isso, né? Acabou. Acho que em relação ao que eu tinha pra falar de pontos positivos... Enfim, gostei da parte do elenco como um todo, sabe? Das interações. Então, num geral, assim, isso me agradou, assim, os atores, sabe? Deles parecerem os personagens. Então, a essência tá ali dos personagens. Agora, o que eu não gostei? Vamos lá. Primeiro, eu acho que cria uma imersão tão legal no livro quando o Percy vê a professora lá em cima, ele decide até ela, e aí ela vai e meio que pega ele de surpresa e tenta atacar ele, e aí ele lida com isso sozinho, e aí depois o Grover e a galera vê isso, o professor passa a caneta que vira uma espada, e depois nada disso aconteceu e eles fingem em relação a isso. Então, tipo assim, eu não gostei de como a professora veio, mas eu gostei de quando veio a imaginação. Então, por mim, ao mesmo tempo que eu não gostei porque ele não foi para um lugar muito distante, eu gostei porque fez comprar o lance da imaginação. De que, pô, ele tava no meio de todo mundo, ninguém viu a professora, só ele viu, sabe? Então soa um negócio meio que fictício. Só que me soa bizarro o lance da espada. Então, por exemplo, a professora caiu em cima dele e ele já tá com a espada, sabe? Como se ele soubesse usar. Foi uma cena que eu achei que ela foi muito rápida, como um todo. Então isso me incomodou. E aí, eu não gostei que eles cortaram o lance de que ele dorme nessa escola, então isso explicaria o lance da volta com a mãe, porque aí quando ele dorme na escola, mostra uma cena dele no corredor e ele vendo o professor falando com o Grover do tipo assim, não, mas ele não pode saber disso, não, mas isso tá acontecendo e papapá. E eles podiam ter feito isso pra criar uma coisa que eu gosto muito no livro, que é a desconfiança dele para com o Grover, sabe? Então a gente não teve isso, tipo assim, ele do nada ali não tá gostando mais do Grover, por quê? Porque o Grover mentiu. Tá, beleza, mas dá um pouquinho mais de foco nisso, sabe? O episódio não foca nesse sentimento dele para com o Grover. Tipo, ele viu aqui o Grover mentindo e ficou meio assim. Aí depois, nossa, não quero mais saber do Grover, sabe? Ele podia ter exigido uma explicação, podia ter tido uma cena dele exigindo uma explicação, como tem no livro. Então eu senti falta disso, sabe? De que aí você mostra que ele dorme na escola, e aí ele vê ali o professor conversando, não sei o que, ele volta pra escola, ele começa não sei o que, e aí no dia seguinte ele foge do Grover, porque aí a gente vai ter mais desse lance do Grover, que é muito importante, dele tipo assim, putz, eu não fiz tudo que eu podia, eu perdi o Percy, eu fui um mau mentor, cuidador, enfim. O lance que ele é designado para cuidar do Percy como um todo, sabe? Que vai ter provavelmente no segundo episódio. Então, eu senti um pouco de falta disso. E aí, quando ele vai pra casa dele, o que eu acho que o filme fez melhor? O padrasto dele. Cara, o padrasto dele, primeiro, que parece gente boa, segundo, que ele não parece tão ruim. Ele conversa, ele é meio babaca, mas ele não parece ser o cara mais escroto do mundo. E o padrasto do filme parece o cara mais escroto do mundo. Aliás, até o ator escolhido. É um cara que traz uma sensação de nojeira, de escrotidão. Esse daqui eu não sinto isso. Eu não sinto o lance da piada que tem no livro dele ser o cara de bafo, o cara podre, sabe? Tipo assim, pô mãe, por que você fica com esse cara? Sabe, todo esse lance eu acho que o filme fez melhor. Todo esse lance, sabe? Nesse aspecto da relação com a mãe, eu acho que toda essa parte eu curto mais como o filme fez, assim. Porque aí depois ele vai pro chalé e aí já tem o Grover. Cara, eu sinto que o filme ele conseguiu explicar melhor. E pensando até porque ele tinha uma duração pequena, né? Então ele tem que fazer tudo muito rápido. Talvez seja um lado meio nostálgico, talvez, mas eu vi o filme recentemente e me agradou a parte como eles fizeram isso, sabe? Mas eu gosto da conversa dele com a mãe no chalé. E essa parte eu gostei. Só que nesses dois meios eu não senti o lance dele, sabe? Dele estar naquela casa com o Gabe, do cara que incomoda ele, que ele não gosta de estar perto, sabe? Do cara que é fedorento. E aí ele vai e reclama, e aí tem a mãe, e aí ele quer contar um negócio, mas não conta, sabe? Essa quebra do personagem que eu acho tão interessante no livro, e da relação dele com a mãe. Entretanto, eu acho que é isso, a mãe foi bem estabelecida. E aí, beleza, tem a conversa com a mãe, aí o Grover aparece, toda essa cena muito igual, aí pega o carro. Aí a cena do carro, eu não sei dizer, cara, mas eu sinto que ela é maior no livro, sabe? A parte com o Minotauro também, tudo acontecendo ali. Talvez seja pelos detalhes também, que estão escritos, então faz parecer que é maior. Mas, enfim, eu senti que foi muito rápido. E aí, quando ela morre, eu senti mais impacto quando eu vi o filme. Mas aí é fogo porque eu era uma criança. Aí é complicado também de destacar. Mas, não sei, parece que a cena... Por mais que eu tenha gostado da logística, ele estar longe, e aí ele só vê de longe, não entende muito bem o que aconteceu, então ela virar amarelo poderia ser uma coisa da cabeça dele, sabe? Não necessariamente aconteceu daquele jeito e ela morreu. Então, enfim... Ficou meio assim, mas o impacto da cena, eu sinto que a cena no filme tem mais impacto. Aqui eu não senti tanto o impacto. Tipo, ela do nada, pá, desapareceu e
sabe, ficou uma coisa meio assim. E o Grover não se machucar, eu acho que é um lance tão importante que eles estão no carro aí o Grover se machuca. Pelo menos eu não senti que ele se machucou, ele tava meio que cambaleando um pouquinho, mas nada que não fosse grande coisa, sabe? Não parece que ele tava tão machucado, no livro parece que ele tá muito machucado, que tipo, mano, ele não vai conseguir fazer as coisas sozinho, sabe? Ele precisa do Percy. Aqui eu senti que ele conseguia andar sozinho sem o Percy, mas aí ele cai no chão, e aí o Percy volta. Então ficou um negócio meio estranho na minha opinião, sabe? Tipo, na construção da cena como um todo, pelo menos como eu esperava, e não parecia difícil de fazer. Então, enfim, foi um negócio que ficou meio assim pra mim. Enfim, eu gosto muito do mistério no livro, sabe? Eu sinto que o livro ele tenta ser muito misterioso em relação às coisas, ao Percy entender. E ao mesmo tempo que você tem um título, que é, né, Percy Jackson, o Ladrão de Raios, essas coisas, você ao mesmo tempo sente que tem alguma coisa sendo escondida, tem um lance misterioso pro Percy como personagem pra entender tudo que tá acontecendo. E eu sinto que esse episódio ele poderia ter sido um episódio muito disso, de tipo mistério até que venha as revelações. E não, ele é mais papo, mais rápido, sabe? Eu acho que talvez pro público infantil e tudo mais, sabe? Não se deixar cansar ou se perder da atenção para com a obra, mas eu senti que ele poderia ter trabalhado um pouco mais desse mistério, sabe? Uma coisa que eu gosto no filme é aquele começo dele na escola, as saudades falando, ele vendo as letras embaçadas, não sei o quê, aí ele vê outra coisa, e vai trabalhando o personagem nesse lance dele de se sentir perdido na vida. Eu não sinto tanto que ele é perdido, eu sinto que ele é um loser, que ele não se entende tão bem, mas não que ele é muito perdido, não o tanto que ele poderia ser, pelo menos, sabe? Então, isso me pegou um pouco. Mas, no mais, achei um bom episódio, entendeu? Gostei muito da trilha sonora. A trilha sonora até me remeteu bastante ao filme, tipo, me soou parecida. Esse lance de ser um universo mágico, mitológico, diferente, mas ao mesmo tempo carinhoso, sutil, sentimental, melancólico, tudo mais um pouco assim, gostosinho de ver, sabe? E então, isso por mim foi bem agradável. Fico curioso agora pra ver como é que vão ser os próximos episódios, se todo episódio vai ter uma abertura do Percy narrando as coisas, ou não, foi só esse piloto pra remeter ao livro, dar aquela boa lembrança e vai ser só isso mesmo, não vai ter mais que isso. Eu gostaria que tivesse mais, que fosse um pouquinho mais trabalhado, porque é aquilo lá, tem cenas que não precisa, mas tem umas cenas que seria interessante ver um pouquinho disso. Pelo menos no último episódio, se eles trouxerem isso, seria bem legal. E por fim, mas não menos importante, um lance que eu fiquei triste deles terem mudado são as duas vezes em que o Percy praticamente usa os poderes dele. Porque a primeira vez é com a garota. A garota, o lance é, ele não joga um vento e empurra ela. Ele puxa a água, então ele fica tão bravo que a água do nada estica, assim, a água voa pra cima da garota. Eu senti falta disso. Na hora que a garota apareceu e encheu o saco dele, cara, e principalmente porque ele tava do lado ali do bagulho da fonte, eu só conseguia ver aquela água já só virando e indo na cara da menina. E não, ele foi e deu um empurrão. E esse empurrão ele faz com o padrasto dele, que por mim é muito legal, porque nessa você fica, caraca, qual que é a ideia? Que tipo, ele vê o padrasto fala não sei o quê, quando o padrasto vira, ele fica tipo, tipo assim, sabe, idiota, seu bosta, aí, vai pra merda, sabe? Tipo, ele meio que faz assim, e no que ele faz isso, o cara voa, e a porta bate nele e ele cai. Então, cara, entende? E não tem isso com o padrasto. E com a menina ele faz o lance de empurrar. Então, aí eu sei que é um negócio mais de fã mesmo, porque talvez meio desnecessário. Mas eu gostaria de ter visto isso. Então, enfim, galera, essa é a minha opinião em relação ao episódio. Foi um episódio que eu gostei, mas eu gostaria de ter gostado mais, sabe? Eu acho que tinha coisas que ele poderia ter feito melhor, eu acho que tem coisas que ele poderia ter agradado mais, mas ainda assim, é uma série que tem muito para dar certo, não só pela fonte em que ela está se baseando, mas também porque ainda assim eu sinto que ela tem coração. A filmografia eu acho muito bonita, a trilha sonora é muito legal, os efeitos estão bons, e os atores parecem estar bem nos seus papéis, mesmo sendo crianças, sabe? Garotos tão novos e atores desconhecidos no geral como todo, pelo menos. Não teve nenhum ator aí que eu falei, nossa, já vi em algum lugar. Então, enfim, eu curti. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Amanhã provavelmente já sai vídeo do segundo episódio. E aí eu espero ter vocês aqui de novo. E enfim, o grande lance vai ser esse. Eu vou tentar ao máximo trazer o react review dos episódios conforme eles saírem. Então saiu, eu já vou tentar lançar no dia seguinte ou no mesmo dia, quem sabe, não é mesmo? Então, enfim, agradeço aí a quem assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de comentar nos comentários o que vocês acharam do episódio como um todo. E a gente se vê no futuro deste canal, porque o que não falta é futuro, já que tem vídeo toda semana. A menos que eu morra. Aí não tem mais o que fazer, não é mesmo? A menos que eu vá pro inferno junto com a mãe do Percy. Enfim, tamo aí e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!